Hoje nós vamos ter mais um episódio do Hora Marcada com as Psis, aproveitando, né, que o Frank e a Miriam falaram um pouquinho sobre o casamento, as finanças, então a gente aproveitou para gravar com o Frank também mais um episódio, né, e também falar sobre um tema muito tabu. Sim, que é sobre desejo e intimidade nos casais. Eu sou a Tatiane, sou psicóloga, e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho desse tema que às vezes os casais evitam, né? E eu sou a Marluce, também sou psicóloga, e estamos aqui com o Frank hoje. E eu já vou começar, que também é psicólogo, é estudante de medicina, e eu já vou começar com uma pergunta para ele responder, porque hoje nós vamos colocar você nessa berlinda. Frank, fala sobre o amor, o desejo, né? A gente viu no episódio passado as questões do casamento, como isso afeta a vida financeira, mas e o amor e o desejo? Como que isso afeta no casamento? Fala um Legal. pouquinho sobre isso, né? Temas importantes. Primeiro, agradecer o convite, né, para a gente poder conversar, ainda mais com temas tão específicos assim, né, que a gente trata como sendo algo que a gente não precisa conversar, não precisa ter um diálogo, isso é muito importante, né. Então, vamos partir para uma composição neurobiológica, né. Então, quando a gente nasce com o nosso cérebro programado para algumas coisas. E os nossos hormônios produzem lá suas funcionalidades. Com o passar do tempo, ele vai ligando e conectando, né, os nossos hormônios, neurotransmissores, com aquilo que a gente representa e o que a gente sente. Então, algo que é intrínseco do sujeito são as nossas emoções. As emoções é algo que a gente sente e pronto. Ninguém ensina a ser emotivo. A tal ponto de que aqueles que são desprovidos, né, desse aspecto emocional, eles podem desenvolver uma psicopatologia que está ligada a essa condição de emoção, como os psicopatas, por exemplo. Né? E já que a gente vai do campo das emoções, quando eu passo a ter consciência das minhas emoções, eu passo a ter sentimentos. Então, esses sentimentos, se a gente esbarra no aspecto do amor, a gente pode dizer que o amor é uma emoção. Essa emoção do qual eu sinto, simplesmente sinto. E eu vou sentir por um outro humano, por uma planta enquanto criança, por um animalzinho, eu tenho esse amor. Esse desejo, ele está numa escala um pouco mais adiante, que é quando eu já tenho consciência do querer. Esse querer vai perpassar por uma necessidade que o meu cérebro vai ter de satisfazer algumas vontades. Então, desde criança, eu posso ter o amor por um objeto, um desejo pelo objeto. Eu posso ter o amor por uma atividade, um desejo pela atividade. Um grande detalhe é que quando a gente passa a fazer as coisas por um desejo, talvez eu possa treinar o meu cérebro para sempre ter aquilo. E quando eu não tenho mais, eu preciso destreiná-lo para aquilo. A tal ponto que eu posso fazer qualquer coisa para poder ter esse desejo sanado. Então, o amor é algo que a gente nasce com ele, né? Então, a gente pode, diante de uma pessoa, de casais, eu ir nutrindo esse sentimento que eu tenho de afeto, né, até chegar nessa emoção e ter esse amor pela pessoa. E o desejo eu posso simplesmente tê-lo sem necessidade ou sem necessariamente ter amor. Então, são coisas completamente distintas, né? Porque assim, nesse espaço, né, a gente vê muito isso. Às vezes o desejo ele nasce porque a gente quer algo muito, né? E aí vem esse questionamento até. E entra nesses aspectos da vida, porque o casal ele acaba, às vezes, com tanto cuidado, com tanto afinco, o desejo vai ficando em outro plano, em outro momento, né, Tati? E eu não sei se você concorda comigo a respeito disso, que a gente deixa esse desejo de lado e começa a ter o cuidado, né? Sim, esse é um ponto também legal que a gente quer conversar com você, sabe, Frank? O que acontece quando esse desejo ele começa a ficar de escanteio? E aí tem aquela famosa intimidade demais, Uhum. quando começa a perder aquele ar de mistério, começa a parecer sua extensão, você Exato, identifica assim exato. que parece que fundiu. A gente não sabe onde termina um, onde começa o outro, né? Exato. É muito, muito legal a gente pensar nisso, porque, bom, vamos pensar que a gente encontra uma pessoa, de repente eu lhe conheço a Tati, a gente está em uma balada na igreja, em qualquer lugar, e eu olho para ela, como forma intrínseca do sujeito, eu posso nutrir um sentimento de legal, é gostoso. O meu cérebro registra como sendo algo que é legal ter do meu lado. Mas eu não a conheço. Eu não sei quais são os pensamentos, as vontades, os desejos da vida dela. Então, essa vontade de. A leitura que o meu cérebro faz de estar perto faz com que, de repente, por várias coisas mais proximais, eu possa ter esse desejo de tê-la. E talvez fique só no desejo.
uma vez que a gente se aproxima, ok, deu, acabou. Se o desejo de ter uma relação, se é um desejo de ter apenas um ato sexual, se é um desejo de ter como amiga, ele exige e passa. Mas eu posso, a partir desse desejo, talvez desenvolver um carinho, um amor, um afeto de cuidado, de amor e tudo mais. Então, a gente vai atrelar, e a gente pode fazer isso, a paixão mais voltada para o desejo do que o amor mais para o desejo. E muitas das vezes a gente vai lá, toda aquela coisa maravilhosa, um casal apaixonado é a coisa mais deliciosa do mundo. Se você vê dois adolescentes apaixonados, parece que o mundo parou e o mundo existe só um para o outro. E é comum a gente escutar assim, mas no início não era assim, porque no início tinha desejo. E que ele foi transportando com a paixão para um amor. Mas talvez entra tanto numa rotina que o desejo ele pode apenas existir demais ou também não existir. Então entra naquela coisa do, mas eu tenho que ter a intimidade, a gente precisa saber. Cautela. É importante a gente entender que dentro de uma proposta enquanto relacionamento, precisamos encontrar uma unicidade, a gente precisa ser duas pessoas individuais que se identificam ao ponto de tornar uma vida em comum, mas cada um com a sua subjetividade. E você vai ter os seus desejos e eu vou ter os meus desejos. Se nós estamos juntos, é porque dentro dos meus desejos você está lá. E o contrário também é verdadeiro. Mas, por vezes, a gente pode cair nesse marasmo do mesmo. E aí a intimidade vai ter esse papel. Porque às vezes a intimidade é para aproximar e fazer com que a gente sinta e fique pro resto da vida juntos. Talvez essa intimidade pode dar uma esfriada, se a gente pode dizer assim, na relação. Essa intimidade pode fazer com que a gente, eu já sei. A previsibilidade para o cérebro é a pior coisa. É a pior coisa. Acaba que perde essa parte do início da relação, né? Como você falou, dos adolescentes. Né? Esse mistério, do eu ainda não sei bem quem é aquela pessoa. Exato. O maior desespero, acho que para quem tá aí há 5 anos juntos, o 6º ano já começa a ser um problema. O que eu vou fazer para impressionar no dia dos namorados? O que eu vou fazer para impressionar no dia do namoro? Porque até o 5º você começa a arrumar coisas para fazer. Que pressupõe que eu já conheço. Exato! Né? Fica muito mais prático. Agora, chega no 6º, você fala, e agora? E aí é uma chave. Claro que eu estou dando um tempo aqui, mas nem sempre acontece com 5 meses. Pode ser com 1 ano, pode acontecer com mais tempo. Mas então eu não preciso mais fazer. Quando a gente chega no de que não preciso mais fazer para impressionar, porque eu já conquistei, isso é um limbo gigantesco uma relação. A tal ponto, e aí de clínica, de experiência, que você também deve ter passado por isso, ou de relacionamentos, que você chega, tá tão legal, mas você percebe que mudou e você não sabe se tá tão bom que não precisa mais fazer nada para conquistar, ou se já desandou e não precisa mais fazer nada para conquistar porque já não quer estar mais junto. E também eu acredito que uma das coisas que acontece e acaba acontecendo no meio de tudo isso é a rotina, né? Aquele papel fixo, aquela coisa de todos os dias, que a pessoa ela acaba chegando nesse momento e isso atrapalha, né? E isso também é uma coisa que a gente quer abordar e trazer, porque além de você acostumar, de você perder esse encanto do eu não preciso mais de conquistar outro. Eu tô recebendo muitos casais na clínica que falam sobre isso, que falam, olha, eu não sei, parece que eu tenho vontade de estar com aquela pessoa, mas no casamento esfriou, não tem sexo, não tem nada, porque a gente vive mais como amigos do que como aquela cumplicidade da conquista do início do relacionamento, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os papéis fixos, essa rotina, o cansaço que isso traz, né, um para o outro. E isso é legal porque, assim, vamos imaginar, e aí que eu tenho uma crítica em relação a algumas coisas, mas assim, quando a gente se conhece, quando a gente começa a conhecer alguma pessoa, o Frank tem a vida dele e o Frank começa a conhecer a Tati, né? E aí, de repente, a Tati tem a vida dela. E a gente vai se conformando nessas vidas, a tal ponto de termos uma rotina individual cada um e uma rotina com os dois. E precisa ter muita cautela para que essa rotina nos dois não passe a ser a individualidade de cada um. Por quê? Porque a partir do momento que a gente funde essa fusão de que agora a vida não existe mais o espaço do Frank e o espaço da Thay, e as pessoas confundem isso com você quer espaço, você quer aprontar. Não, estamos falando de individualidade.
A gente ouve muito a subjetividade do sujeito. Quando você passa a ser único, você vira objeto. E para o seu cérebro entender que isso daqui a pouco vai ser necessário para construir a sua personalidade, vai ter dificuldade. Então esses papéis, e aí vai uma conversa, principalmente para quem é pai, quem é mãe, né? Você é pai, você é mãe daquela criança, mas você também é marido e mulher. É importante lembrar desses papéis, né? Então, assim, familiares em casa, eu tive pouca experiência de atendimento de casal, mas familiares eu digo, e vocês saem quando para vocês? Ah, mas é porque meu filho corta esse cordão umbilical aí. Porque vai chegando com o passar dessa rotina em que você ocupa muito mais o papel de ser pai e de ser mãe do que de ser marido e mulher. Ou marido e marido, ou mulher, ou marida e marida, como a gente brinca, né? Então, assim, essa função do seu outro que você escolheu para ser esse sujeito que é o seu objeto de desejo, é como se fosse uma chama que você precisa manter acesa. Passa para os cuidadores. Né? Claro, você passa para ocupar esse papel de cuidador. E aí vem filho, e aí vem neto, e aí você olha para os relacionamentos, ele perdeu um pouco, porque assim, a gente está falando muito de precisar ou não de desejo, mas é uma linha muito tênue. Demasiado esse desejo pode fazer com que também você perca, porque esse desejo obsessivo pode tornar controle, isso é terrível, não é à toa que existem relacionamentos abusivos por causa disso, mas também ele pode ser muito pequeno ao ponto de não ter mais sentido. E isso vai fazer com que as pessoas se percam nessas relações, né? Então, acho que são pontos importantes, assim. Os papéis e funções sociais que nós temos, elas precisam ser demarcadas para o sujeito. Né? Então, trabalha junto com a pessoa, convive muito tempo, você precisa ficar um pouco da ausência. A gente só dá valor para aquilo que é constante na sua ausência. Não sei se vocês concordam, vocês dão a respeito. Quando alguém cobra demais o outro, né? Quando existe a cobrança entre o casal. Eu acho exigência. Isso, a exigência. Ai, você tem que suprir a minha necessidade. Cria-se isso também. Eu acho que, acredito que essa questão emocional, ela vem muito forte, né? Porque, assim, você tá colocando para outra pessoa, né, que ele tem essa obrigatoriedade. E acho que responsabiliza, né? Isso. Eu acho que é muito arriscado isso, né? Imagine que eu ouço as pessoas dizendo assim: ah, mas é porque fulano é a minha cara metade, né? Você é a razão da minha vida. Gente, olha o tamanho do peso que você desloca para uma outra pessoa. É como você pegar uma granada, que se chama felicidade de vida, tira o pino e dá na mão da pessoa e fala, ó, cuida agora que é sua responsabilidade. É muito pesado isso, né? Eu acho que eu posso estar feliz e ser feliz mais ainda junto com outra pessoa. E essa cobrança, e aí eu vou pegar um pouco mais afinco assim nas relações, porque é muito comum as pessoas reclamarem de com o tempo do relacionamento, acaba, o sexo esfria, o desejo acaba, a libido diminui. Mas acho que tem alguns aspectos importantes, né? A intimidade é super importante, mas a intimidade individual também, né? Minha mãe sempre dizia, tá lá com 70 anos, né? Foi ao banheiro de porta aberta, acabou o relacionamento. Porque tem coisas que é só você com você, não tem como você, né, sair apresentando. Então, aquele segredo do mas todo tempo eu tô vendo a pessoa sem roupa, ou até mesmo com as suas peças íntimas e tal. Cautela, né? Tem o Kinder Ovo, vende bastante e vende muito, porque o brinquedo tá dentro dele, né? Você precisa comprar o Kinder Ovo, abrir o Kinder Ovo e ver o que tem dentro. Se o brinquedo estivesse fora, perderia a graça. Então, é importante isso. E o outro saber o que ele quer e o que ele espera do terceiro, ou daquela pessoa que tá junto. Né? Eu tinha uma professora na faculdade a disciplina de terapia sistêmica familiar, em que ela dizia assim, eu acho que deveria ser muito claro entre os casais quando você quer ter uma relação sexual e você quer ter um orgasmo. Porque talvez você quer ter uma relação sexual e o outro quer só ter um orgasmo. Perfeito. Né? Então, assim, não vai dar certo. Você tá ali para ter aquele momento de 2 horas, a pessoa quer 10 minutos, entendeu? Conversa. O dia que você quiser ter um orgasmo, busca os seus meios de ter o orgasmo. Mas o outro talvez quer ter uma noite romântica. Então, conversar, o diálogo é imprescindível para esse momento. Né? Até para que você esteja na mesma sintonia. Senão vai ter cada um buscando algo diferente e cobrando do outro atender uma necessidade que é só sua. O outro não tem nada a ver com isso. Ele não deve nenhuma satisfação, nenhuma obrigação. E isso pode gerar prejuízo de saúde mental, prejuízo, perda, né? Olha só, você falando sobre isso me faz lembrar que toda essa troca é trabalho.
E às vezes a gente quer transferir esse trabalho pro outro, simplificar demais, e a gente tem algumas perdas que depois a gente não quer bancar. E Claro, aí vem claro. culpa no relacionamento, mais cobrança, né? É, E pensando nisso, vou pegar o gancho para falar sobre imaginação. claro. Porque é muito importante que a gente fantasie, como acontece, né, de ser justamente através da fantasia que a gente se conecta com o outro. A Claro, gente claro. olha o outro Que esse muito desejo distante, cresce também. Sim, Sim. sim. e aí a gente idealiza, a gente espera, imagina. Só que quando a gente começa a ter muito tempo com essa pessoa, talvez a gente entre nesse estado de eu vou transferindo pro outro aquilo Uhum. que é do meu trabalho, e fica, às vezes, tão simplificado que a gente acha que o corpo tem que dar conta. Então a gente só quer o orgasmo. Exato. Mas essa imaginação, ela é um trabalho mental também. E aí a gente cai também em termos, por exemplo, de será que fantasiar já vai entrar num papo de traição? E aí entra muitas privações, mais cobranças, tentativas de controle. Quanto que isso não compromete também o desejo? Muito, muito. É muito legal isso, assim, que você aborda, Tati, porque imagine que eu não conheço a pessoa, né? Então eu vou criar possibilidades na minha cabeça de como pode ser quando a gente vier a se conhecer, né? E isso vai me fazer criar várias possibilidades e eu, ao te conhecer, uma delas será atendida. Quando eu não crio essa possibilidade, eu vou ao que é possível ser entregue. E talvez, sem que eu pudesse saber, eu vou em busca de algo que você não me entrega. E eu talvez te culpe por causa disso. E o problema não é contigo, é comigo. Né? A frustração, na real, é um produto de uma idealização que eu fiz em relação ao outro, que é só minha. O outro tem nada a ver com isso. E quando a gente vai para esse aspecto, né, de você fantasiar e desejo, isso é tão relevante, porque, e aí a gente vai entrar com uma ponderação que eu acho que tem cada vez mais sendo objeto de desentendimento dos casais. Então, imaginemos que na década de 80, 70, 90, alguém que de repente tivesse um desejo. Não começou a vida sexual ativa ainda, não está casado, não está nada. Os adolescentes estão conhecendo seu corpo e a gente vai entrar numa coisa muito de tabu ainda, mais para a mulher, né? Que é esse processo de identificar seu corpo, saber o que é que ele faz ter um desejo muito grande, o que é diferente do menino, que, por exemplo, o processo de masturbação na adolescência para o menino é muito mais natural do que para a menina, né? E isso faz com que, então, esse sujeito, há um tempo atrás, tivesse que criar na sua imaginação algo que pudesse te levar ao orgasmo. Então você tinha uma fantasia, uma abstração, uma imaginação, e aí saiu um estudo recente numa revista canadense que vai mostrar o quanto que a ausência da fantasia, o quanto, na verdade, a estimulação da fantasia na infância vai dizer dessa relação de afeto enquanto adulto. Por quê? Hoje a fantasia ela não está mais como capacidade dessa galera dessa geração. Por quê? Porque deixou de ser necessário fantasiar, porque está tudo pronto, está na tela, está a um clique. Né? E o quanto que essa necessidade de pornografia, por exemplo, o que ela representa para o sujeito, faz com que seja rápido, porque às vezes é a escondidas, e quando eu tenho contato com outro eu não consigo. Fica mecânico. Porque fica mecânico. Meu corpo entendeu O que desejo do outro é assim. é assim. Porque eu tô vendo momentâneo aqui. Exato, exato. E aí quando você vai para casais, é coisa meio que programado. É no sábado, depois, enquanto não sei o que, a gente se junta para ter uma relação. Não, calma. Antes não era assim. Talvez onde desse você faria. Por quê? Porque faltou o segredo, faltou a fantasia, faltou o imaginar. O imaginário, ele está intrinsecamente ligado à pulsão da vontade, da libido do sujeito, né? Isso é algo intrínseco, ele precisa disso. Se não fosse, a gente sairia fazendo, né, por exemplo, pela relação com todo mundo na rua, e não é. Aquele que isso faz tem um distúrbio mental. E não entra na obrigação, né, sexual. Não é Na obrigação, sexual. exato. Eu acho que você está falando uma coisa muito importante, Frank, porque quando isso se torna obrigatório, como você falou, é lá no sábado à noite, e a gente vê que não é só os casais héteros que passam por isso. Todo mundo. A gente está falando de casais em geral mesmo. De relacionamentos, Porque a obrigatoriedade do sexo, ela mina a vontade. Ela mina o desejo, ela deixa que o desejo vire assim algo
que eu não quero mais, porque eu sou obrigada a fazer aquilo. É. Tudo que a gente é obrigado a fazer, a gente não É. quer. Vira uma rotina de segunda-feira de manhã, tem que acordar pra ir pro trabalho. Sim, gente, a fantasia, a imaginação é da ordem da espontaneidade. Da espontaneidade, do improviso. Exatamente. Né? O desejo, a cobrança ali da obrigatoriedade, ela mata esse desejo. Né? Ela acaba sobrepondo esse desejo. E aí a coisa fica mecânica, como a gente estava falando. É um mecanismo ali, você está ali naquela rotina todos os dias e não tem o que fazer, né? E acho que tem uma coisa paralela a isso, desculpa cortar vocês, mas é assim, a gente tem um escalonamento cada vez mais, e se para os casais atuais, com 10, 5 anos é difícil, a gente consegue ter uma previsibilidade para essa geração agora, e entre 15 e 18. Primeiro porque lhe espera nesse adolescer, hoje, que ele experimente tudo que é possível. Porque foi naturalizado que a adolescência é o momento de descobrir tudo. Cautela, não necessariamente. Ela pode estar para depois desse período. Então, imagine se você junta um período da sociedade em que te esperam que você vivencie tudo na adolescência, com os pais que necessariamente o sujeito hoje com 15, que seu pai e sua mãe tiveram ele com 20, tem 35. Já é a geração que o desejo e a fantasia já foi deixando de lado. Né? Então, tudo espera dele, uma cobrança gigantesca e acesso a tudo que ele puder imaginar. Né? Existe até uma parcela, hoje você vai pensar na ebiatria, na área da medicina ou da psicologia que estuda, né, a adolescência, em que já existe um movimento forte na Europa, e em especial no Oriente, China, Japão e tal, em que o termo virgindade já não está ligado somente quando tem uma relação com outro sujeito, mas de âmbito virtual já considera-se também o rompimento desse momento. Ou, né, cumprir o ritual de você ter primeira experiência sexual, mesmo sendo virtual. Isso é um perigo gigantesco, né, se você pensa em desenvolvimento e tal. Então, assim, tem o lado da obrigação, de tudo que fica monótono, mas também da liberdade demasiado de uma galera que não foi preparada para isso. Eu sempre, quando atendo, assim, os casais, atendo pessoas que estão com problemas de relacionamento, eu sempre prezo para falar o seguinte exemplo. Tudo que é de mais sobra e tudo que é de menos falta. Maravilhoso. E o casal, ele não tem que ser aquela simbiose. Sim. Ele tem que ter o momento individual de cada um e o momento junto. E isso tem que ter esse equilíbrio que eu falei na primeira vez, né? Tudo que é de mais falta, tudo que é de menos sobra, enjoa. Então, esse equilíbrio contínuo, essa questão faz com que o casamento não caia na rotina, a coisa se torne, que nem você deu o exemplo, né? E a Tati também trouxe a questão da fantasia. A conquista, você vai lá e não sabe tudo do outro, não é esconder. Né? Exato. Né? Não é o esconder, mas é aquela coisa, eu vou deixar isso aqui para outra pessoa descobrir, com aquele ar já de conquistar mais uma vez aquela pessoa. É uma conquista todo dia, acho que relacionamento. É uma maturidade, né, gente? Precisa se relacionar para conseguir entender desses conceitos na prática. Na prática, exatamente. Porque a gente está conversando aqui sobre conceitos e trocando reflexões, mas aqui na prática, na vivência, quebrando a cara, que a gente consegue denominar. Que, por exemplo, um planejamento que vai virando obrigação, que vai virando rotina e quebra todo ali esse desejo, é diferente de estímulo, de acumular ali uma tensão sexual, de provocar, fantasiar. São coisas mais da ordem da espontaneidade. Quando você passa por experiências que te levam a esse tipo de vivência, que faz você diferenciar, né? É ter os contrastes. Eu preciso necessariamente passar pelo erro. Maravilhoso. E isso, Tati, que você traz, para ser uma conversa do casal, tem que ter uma maturidade individual gigantesca. Porque eu vejo colegas, né, no social que a gente está fazendo parte, a gente percebe. Às vezes, uma pessoa vai relatar algo que não vivenciou uma experiência. Fui em tal lugar viajar, ou visitei em tal restaurante, ou fui em tal parque, e talvez não foi experiência com essa pessoa que ela está atualmente. E a pessoa que está ao lado, ouvindo isso, fica numa situação como se o produto final, que é o que hoje o seu namorado ou a sua namorada te apresenta, é fruto das histórias que ele teve ao longo da vida.
Então, se ele é a pessoa com qual você se apaixonou, lamento, e entenda que teve uma história, que essa história vai se somar. E por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa fala, vamos fazer tal coisa, mas você não fez comigo, então eu não vou fazer. Então, lamento. Você está talvez buscando a pessoa que não tem história. Então você precisa olhar qual é o critério para selecionar alguém. Exato. Porque é importantíssima essa experiência, né? Isso não é uma negação do próprio desejo. Exatamente. Há uma controvérsia gigantesca. Porque assim, a gente esquece. E vou dar exemplo do que a gente vê na galera, né? Tá na balada, você vê a pessoa dançando e não sei o que. E a pessoa percebeu que está seduzindo por aquilo. Não é o primeiro momento que ela percebeu isso. Ela já teve experiência de que aquilo funciona. E não foi contigo, foi com uma outra pessoa. Então, se você apaixona ou tem desejo por aquela figura que se apresenta e você nega esse passado, peraí, tem alguma coisa de estranha nisso, né? Então, é importante pensar e lembrar disso, né? Então, assim, mas o maior momento foi contigo. Não tenha dúvidas que o melhor está sendo aquele. Mas a partir do momento que você acredita que o sujeito vivenciou no passado pode ser prejudicial para o relacionamento atual, cautela, né? Eu acho que histórias nos compõem e traz a gente onde a gente está hoje, né? Isso é importante pensar. E eu acredito que isso rende mais um episódio. Porque a gente renderia aqui muitas horas, mas a gente precisa fechar, né? Exato. Infelizmente, a gente tem que se despedir do Frank, né? Que também tem os compromissos. Deixou a agenda dele hoje para estar aqui com a gente. Sim. Né? E assim, para fechar, o que a gente quer deixar para vocês é propor outras formas de se relacionar, para além do que vocês estabeleceram com rotina, com o casal que vocês são. Sabe? Gerar reflexões mesmo, provocar. Talvez não exista só esse formato. Sim, não matar esse desejo que existe, né? E também não é pensar, eu preciso de desejar outra pessoa para estar dentro desse relacionamento, né? É entender que a gente pode amar e também pode ter desejo pela pessoa amada, né? Pode estar junto e pode olhar para outras coisas, sentir o desejo, mas não necessariamente trair. Sim. Mesmo que ela não seja tudo que você quer, que ela não vai ser. Né? A gente vai encontrar isso em pessoas diferentes, mas não precisa ir para um lugar que viole o combinado. Claro, né? A gente pode ir para fantasia nesses lugares que a gente conhece. E isso vale muito ao que você disse, né? Tudo aquilo que é organizado em quatro paredes dá tudo certo, desde que não fuja do combinado, né? Aquilo que é acordado dentro de um casal, tá acordado, tá valendo. Saiu disso, né? Ou é um motivo de separação, ou é uma violência sexual. Mas aquilo que for combinado dentro do casal vale a pena e talvez tá aí uma forma de você manter vivo a chama desse desejo, né? E relacionado com o amor. Se você tem um desejo que você ama, aí tá repleto, aí é o combo perfeito. É o combo perfeito. E aí vem o respeito. Claro, acima de tudo, né? Pra gente fechar aqui, é muito importante a gente lembrar. Se o outro, se eu amo, se eu respeito, o outro também vai me amar e vai me respeitar e vai conseguir manter esse desejo, porque eu não preciso de fazer algo que vá ferir o outro, porque quando se fere, também esse desejo acaba. Claro. Né? E o respeito, né? E aí não tem outras formas de conduzir a não ser sugerir que então finde o relacionamento, porque senão, né, a pessoa vai deixar de ser um subjetivo para ser um objeto. Frank, eu quero agradecer, tá, por você ter vindo aqui hoje, ter disponibilizado seu tempo pra gente gravar. E assim, espero você mais vezes, né? Esperamos, né, Tati? Mais vezes aqui. Você sabe que você tem um papel muito importante na nossa vida, que você participou da nossa formação. Verdade, gente. O Frank foi nosso professor na graduação. A gente fica muito honrado de receber. Imagine, eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo projeto e pelo propósito de vocês de trazer muitas falas que são importantes, né? Então eu fico muito ali acompanhando de bastidor, vendo, falei, caracas, que massa, que legal. Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui e ver que o trabalho que a gente fez dentro da formação junto com outros professores combinaram nessa experiência fantástica de vocês enquanto profissional. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Frank. Obrigada, Frank. Confiar na gente no nosso trabalho. Obrigada, né, por acompanhar a gente. Isso, gente, segue, curte, compartilha, não esquece de seguir o canal. Tá no YouTube, Hora Marcada com as Psis. E nos vemos nas próximas. Um beijo. Até a próxima.